desta celebração e para logo mais participarem também da inauguração do nosso centro catequético. Muito obrigado, Dona Elisa e a todos os familiares do prefeito. Obrigado também à presença do Frei Ismael, que está conosco, celebrando esta Eucaristia e que vai daqui a pouco proferir algumas palavras, trazendo este breve relato da presença, da participação do prefeito na vida desta comunidade. E a todos vocês que vieram também das outras comunidades, vocês que vieram de outras cidades, muito obrigado de coração a quem participou mais, quem participou menos, mas eu sei que todos de uma forma ou de outra se envolveram para que esta bonita celebração acontecesse deste modo tão belo, e tão fraterno. Obrigado a todos, que Deus abençoe, aumente os nossos laços fraternos e o nosso compromisso pastoral para fazermos desta paróquia, como diz o documento de Aparecida, uma verdadeira rede de comunidades, pescando homens e mulheres de boa vontade para a bênção do Senhor. Amém. Antes de passar a palavra para o Ismael, nós vamos ouvir aqui o relato da história do prefeito, depois vamos dar a bênção final, vamos sair, nos concentrar entre a coinonia e a farmácia, a farmacete, ali está o centro pastoral, o centro catequético. Quem quiser ficar, a gente agradeceria muito se vocês ficassem. Nós vamos logo em seguida, ao final, depois da bênção, proceder a bênção de inauguração do centro. Então, por favor, quem quiser ficar mais alguns minutinhos, não vão embora. Último aviso: nossa paróquia, graças ao empenho da pastoral da comunicação, da pessoa do Lucas, do Rafael, do Caio e de tantas outras pessoas que estão organizando o nosso boletim, e por esforço deles, nós agora somos a primeira paróquia na Diocese de Araçatuba que tem um site. Nós muitas vezes gostamos de falar mal de comunicação, Mas é importante a gente aprender como eles funcionam e que grandes recursos eles nos fornecem para também a evangelização. Se existem muitas mensagens negativas, nós podemos fazer os meios de comunicação, sobretudo nas novas mídias, um meio de evangelização muito eficaz. Vai estar depois exposto aqui na igreja, o site, vai sair no jornalzinho, mas quem quiser acessar as informações da nossa paróquia, e que a gente realmente faça uma comunicação para a verdade e a paz. Pois é, cara, pediu agora, finalista, falasse algumas palavras sobre o prefeito. Eu estou aqui em Birigui, um compromisso pessoal que eu havia assumido, depois vim celebrar, mas eu vim especialmente para falar justamente sobre o prefeito. Mas acontece que eu convivi com o prefeito e não fez pediu que falasse algumas palavras sobre ele, e eu faço com muita satisfação. Em primeiro lugar, pela grande amizade que nós tivemos desde quando eu o conheci em 1953. Eu estava no seminário quando ele chegou, de manhã, chuva, me lembro até hoje, aquele moço de bigodinho preto. Nós tínhamos a nossa turma, não sei se o Frei Evangelho estudou, subiu em Guarulhos, eu falei, meu Deus do céu, esse seminarista com esse bigodinho preto, ele vai longe. Mas nós, que já vimos governar há 14 anos,
Frei, você chamava irmão, eu me chamava irmão Jorge, me trocava de novo. E como eu não tinha tempo de rezar durante o dia, porque a vida era muito cheio de esportes, estudo, orações, os terceiros franciscanos, a ordem franciscana secular, tinham que rezar 12 Pai Nosso, 12 Ave Maria, 12 Glória, todos os dias. Quem era na hora da esperança, deitado na vitória comum, e a gente se ajoelhava ao pé da cama para rezar aí, porque era a hora que a gente não tinha tempo de joelho para não dormir. E o Frei Pedro, que pegou a cama ao meu lado, ele viu que nós nos ajoelhamos, ele também se ajoelhou e rezou as orações dele por mais tempo do que nós. Ele havia viajado em Mirandópolis, através aqui do Noroeste, feito uma audiação em Bauru, uma audiação americana, sei lá quantas horas esse homem viajou, e depois, antes de deitar, ainda ele fez as suas orações. Então aí, até eu falei para ele no outro dia, eu tinha feito um comentário dele e falei, admirei muito você ontem, você vai perseverar. Aí começou a nossa amizade. Isso não quer dizer que a gente sempre teve as mesmas ideias, mas a minha admiração, a admiração de quem conheceu o Pedro de perto, era muito grande pela autenticidade dele. O que o Pedro fazia porque ele acreditava no Deus. Eu nunca vi aquele homem fazer alguma coisa por fazer. Se ele fazia mesmo que a gente discordasse dele, ele muitas vezes era teimoso, muito persistente, mas ele o fazia por uma convicção profunda. Um homem que foi convicto e coerente com tudo aquilo que ele pregou e com tudo aquilo que ele fez. Na sua consciência, eu acredito que foi um homem um homem bom, aquele que Jesus viu embaixo da figueira, chamado Natanael, e quando se apresentou a Jesus dizendo: pode vir alguma coisa que presta de Nazaré, referindo-se a Jesus, e Jesus disse a ele: eis aí um israelita autêntico. Eu acredito que para Pedro isso caía como uma dúvida. Ele lutou muito aqui mesmo, nessa paróquia. Quem começou uma grande reformulação da paróquia, que revolucionou mesmo a paróquia, logo depois do concílio, e que a nossa paróquia, a quem nossa paróquia deve uma imensa gratidão, é um homem que é esquecido. Se chamava Frei Alcides Galinari. Quando o concílio foi fechado, ele começou toda a reformulação e de Birigui, em todos os aspectos: promoção dos leitos, conselho paroquial e pastoral, conselho administrativo, nada disso havia antes. Havia uma diretoria, uma comissão, mas ele foi colocando uma grande luta. Ele enfrentou em Birigui com oposição terrível, mas conseguiu dar grandes passos na renovação da palavra. Depois de alguns passos passaram, aqui veio o Pedro, e o Pedro então continuou aquele trabalho do Frei Alcides Galinari com muita força. E realmente ele aprofundou toda a renovação conciliar aplicada à vida da paróquia e à pastoral.
se dedicou extremamente à catequese. Ele fez um curso de 1 ano no Sedão, no Conselho Latino-Americano, no Conselho Episcopal Latino-Americano em Medellín, e trouxe todas aquelas ideias e foi aplicando-as na catequese. Por isso, é uma feliz ideia dar o nome dele a esse centro catequético aqui no centro da cidade. Assisti os últimos momentos do tempo. Ele estava em Chaves, no paróquio de Santo Antônio, estava sozinho, quis voltar a viver uma fraternidade, veio até aqui, eu era superior e quadro. Ele perguntou a mim se eu o aceitaria aqui em Birigui. Ele gostaria muito de viver em nossa fraternidade. Eu aceitei com muito prazer e os outros irmãos também o aceitaram com muito prazer. Fora a sua pastoral, as suas lutas, sua coerência, sua vontade de ver um país livre, um país justo, humano, fraterno, ele era na vivência, na convivência fraterna, um grande irmão. Ele dava dentro da comunidade um dinamismo muito bonito nas orações, com muita criatividade. Era uma pessoa de grande oração, de grande espiritualidade profunda, eucarística e mariana. 2 emoções que eu admirava extremamente. Era também um artista, deixou coisas aqui na cidade, principalmente lá no Santuário de Aparecida, lá na Vila Xavier. Também na Igreja de São Francisco, temos aquela rua ao lado da Igreja de São Francisco, com Teresa Maria Barbieri com o seu nome. Foi ideia dele, ele não realizou aquela Igreja Santa Maria dos Anjos, foi a nossa artista plástica, conceituada por vez, mas a idealização e o esforço foi dele. Ele deixou também a sua marca de artista no meio de nós. O dia do seu falecimento foi um grande sofrimento para ele e para todos nós. Nesse momento do acidente, as dores lancinantes que ele sofreu, o esforço que os médicos também fizeram para salvá-lo, não foi possível. Ele já estava muito doente, com enfermidade, com 2 ou 3 enfermidades graves, ainda trabalhava com muito amor, com muito carinho, era uma pessoa muito alegre, era uma pessoa firme, era uma pessoa sincera, era uma pessoa transparente, era uma pessoa que não mandava pecado, era uma pessoa que não aceitava disseram. Eu queria saber quem disse, quando, onde, não aceitava essa expressão, andam dizendo, jamais aceitou isso como um homem incorreto. Se andam dizendo, quem é que anda dizendo? Eles andam dizendo o quê? E prove. Então era um homem transparente, um homem de grande qualidade, um homem corajoso, e uma vez a igreja precisando de recursos imediatos, urgentes, e sabendo que o empresário deu um cheque mais ou menos alto, e sabendo também que não era dele, aquilo foi descontado dos orientes dos seus empregados, ele teve a coragem de ir ao escritório do empresário, pegar aquele cheque e rasgá-lo na frente, porque ele não permitia que aquele dinheiro entrasse na igreja. Um homem de coragem, um homem de caráter, um homem que deixou realmente um grande exemplo para nós, para mim. Sempre me recordo Pedro com saudade e também com sofrimento, porque eu assisti e outra pessoa, eu gostaria aqui de estar citando, assistimos os últimos momentos de sofrimento
do Frei Pedro. As suas exéquias foram verdadeiramente um triunfo e uma consagração. Um frade amigo dele disse para mim: gostaria de morrer aqui e ir para receber essa homenagem. E eu respondi: para receber essa homenagem é necessário ter recurso. E o Pedro tinha. Deus nos abençoou com a sua presença. Deus vai perpetuar a sua presença aqui no centro da igreja. E Ele lá do céu nos proteja e seja também de inspiração para todos os párocos que passarem por aqui de hoje em diante. Muito obrigado pela paciência de vocês. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da Virgem Maria, nossa mãe, bênção de Deus, venha sobre nós e permaneça para sempre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe.